Opa, e aí gente, como é que vocês estão? Comigo, tudo ótimo, e com vocês? Enfim, olha gente, como eu acho que alguns de vocês já devem saber, Dragon Ball é o meu anime favorito. E outra coisa que vocês também devem saber, no caso quem é mais antigo no canal, se é que ainda deve estar aqui no canal e sabe que eu já disse 1 milhão de vezes que live action de anime não funciona. O que essas duas coisas têm em comum? Vocês logo vão saber, porque nesse vídeo eu vou falar pelo porquê Dragon Ball dificilmente ou possivelmente nunca vai ter um bom live action. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Ok, gente, vamos lá. Como eu já disse várias vezes, geralmente live action de anime não funciona. Na verdade, a maioria dos fãs de anime tem uma visão muito negativa sobre a live action de anime. Geralmente eles já esperam coisas ruins, muito por causa do Dragon Ball Evolution. Que o Dragon Ball Evolution foi um filme tão ruim, mas tão ruim, que ele criou essa imagem negativa de que live action de anime na maioria das vezes é ruim. E sendo bem honesto, esse pensamento até que não tá tão errado assim. Mas enfim, agora voltando pro assunto principal. Depois de algumas adaptações de anime que tiveram recentemente, algumas até que relativamente boas, mais ou menos na realidade, e algumas até que são bem ok's, eu mudei um pouco meu pensamento sobre se live action de anime são 100% ruins. Claro, eles têm a ser ruins na maioria das vezes, mas até pode ser alguma coisa positiva. Mas Dragon Ball é um caso específico, que eu acho que, como eu disse no início, dificilmente ou talvez nunca terá um bom live action. E não é por questão de efeitos especiais, porque com a tecnologia atual que nós temos, daria sim para fazer um filme live action, ou talvez até uma série de Dragon Ball com bons efeitos especiais. Claro, iria exigir um orçamento muito grande? Iria. Mas como Dragon Ball é basicamente o maior anime de todos os tempos, eu não duvido que eles dariam um bom orçamento. Um orçamento decente dessa vez, não aquele orçamento precário que deram pro Dragon Ball Evolution. Mas o problema não são os efeitos especiais do orçamento. São outros problemas que, sinceramente, não podem ser resolvidos só com um orçamento alto. E o primeiro problema que eles enfrentariam seria o seguinte: a comédia do Akira Toriyama. Olha, gente, não querendo dizer que a comédia do Akira é ruim, mas aí que vem o problema, é que o Akira, principalmente no Dragon Ball clássico, ele tinha um estilo de comédia meio tarado, se é que vocês me entendem. Quem assistiu o anime ou leu o mangá da fase clássica de Dragon Ball sabe do que eu tô falando, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. E é o tipo de coisa que eles nunca adaptariam. Se nem no Dragon Ball Evolution, que é de um filme de 2009, eles tiveram coragem de adaptar esse tipo de comédia, ainda mais as piadas envolvendo o Mestre Kami, imagina nos dias de hoje, gente. Ok, também tá certo que se fizerem um filme ou série live action de Dragon Ball, dificilmente começariam pelo clássico, provavelmente iriam direto pelo Z, que tem muito menos piadas desse tipo. Mas ainda assim, se eles fizessem base no clássico, pode ter certeza, a maioria das piadas desse estilo, se não todas, seriam cortadas. Mas gente, sejamos honestos, o fato deles censurarem o estilo de comédia do Akira Toriyama nesse possível live action seria o menor dos problemas, porque tem outros bem piores. E o segundo problema é o seguinte: as sagas de Dragon Ball são muito longas. Tá certo que esse é um problema que poderia ser resolvido se caso fizessem uma série, tipo, uma temporada inteira ser só a saga Saiyajin, outra temporada ser só a saga Freeza, etc. Mas como eu disse, como Dragon Ball é o maior anime de todos os tempos, eles provavelmente iriam optar em fazer um filme que, querendo ou não, sempre vai atingir um público muito maior do que a série. E muitas sagas de Dragon Ball são muito longas que não dá pra adaptar em um filme. Por exemplo, só a saga Buu daria uns 3 filmes facinho, gente. E olha, os filmes bem longos, tipo de 2 horas e meia, 2 horas e 40. E detalhe, isso ainda é resumindo algumas coisas ainda nas sagas. Imagina só ficar 3 ou até 4 filmes em uma única saga, gente. Agora, parando pra pensar, só a luta do Goku vs Freeza já daria um filme inteiro. Mas enfim. Mas outro problema que o filme teria seria o seguinte: a repercussão negativa que ele teria. Porque, gente, vamos ser honestos, como eu já falei no início do vídeo, o Dragon Ball Evolution ele foi um filme tão ruim, mas tão ruim, que ele criou essa imagem negativa de que live action de anime é ruim. Os fãs, não só de Dragon Ball, mas de anime em geral, eles são até hoje traumatizados por causa desse filme. E se hoje eles anunciassem que vão fazer um novo live action de Dragon Ball, como vocês acham que seria uma repercussão?
logo de início a repercussão seria extremamente negativa. Mesmo se tivesse um bom roteirista, um bom diretor, bons efeitos especiais, um orçamento alto, a repercussão iria ser negativa. E talvez ela só começaria a melhorar quando os trailers ou até mesmo o próprio filme saísse e vissem que seria algo legal. Mas a repercussão ia ser extremamente negativa, gente. Talvez poderiam até desistir de fazer o filme. Mas agora, de todos os problemas que esse possível live action podia enfrentar, esse que eu vou falar é o principal, que é o seguinte: quem vai fazer o roteiro? Porque, gente, um dos principais motivos, se não o principal motivo de Dragon Ball Evolution ter sido um filme tão ruim, é porque o próprio diretor admitiu que ele não sabia nada sobre Dragon Ball. Ele nunca leu o mangá e nunca assistiu um anime. Também que ele não sabia o que ele tinha que fazer. Você pode ter certeza, a quantidade de diretores de Hollywood que com toda certeza não sabem nada sobre Dragon Ball é bem grande. E muitos deles também são alinhados com aquela agendazinha vermelha que a gente sabe muito bem qual que é. E com toda certeza eles não iriam se segurar para colocar alguma mensagenzinha ideológica nesse possível filme. E se isso acontecesse, além de ter mais um filme live action ruim de Dragon Ball, ele ainda tá cheio de ideologia da agendazinha vermelha, gente. Seria até muito pior do que o Evolution foi. Sinceramente, esses pra mim são os principais motivos porque Dragon Ball possivelmente nunca vai ter um bom live action. Sinceramente, gente, eu não sei se Dragon Ball realmente precisa desse live action. Claro, seria legal ver um live action de Dragon Ball com bons efeitos especiais, fiel à história original. Seria legal. Mas além disso dificilmente acontecer, pelos motivos que eu acabei de falar, sinceramente, não sei se Dragon Ball realmente precisa. Dragon Ball já é o maior anime de todos os tempos. É o anime mais famoso de todos os tempos, o mais influente no mundo. E como eu acabei de falar, ele não precisa desse live action. Mas que seria legal ver, seria. Mas enfim, gente, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Me digam nos comentários, gente, vocês gostariam de ver um live action de Dragon Ball? Mas enfim, gente, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.